Shalom. Queridos, você ter uma promessa onde você tenha que dar 10 e receba 100 parece algo muito tentador. Ele toca numas dores das mais profundas que um ser humano tem. Até porque, quem é que não tem medo do futuro? E quando você tem uma promessa de que você dá 10 e recebe 100 de volta, isso parece algo muito bom. Isso nos traz uma credibilidade de entendermos que teremos um benefício. Isso é um benefício. Isso parece até um momento onde muitas pessoas falem, jogue, e você pode ter de volta muitas vezes mais. Mas afinal de contas, será que isso dentro das denominações é algo que Deus realmente ordenou que fosse feito? As ofertas 100 por 1, que muitas pessoas falam que vão ter uma devolução, como se Deus ficasse em dívida com aquele que desse uma oferta. Ou até mesmo, se você dá um passo de fé, você realmente vai alcançar algo esplêndido, onde Deus com certeza lhe retribuirá. Queridos, isso é uma ilusão, carregado por uma pregação emocional, onde parece que nós estamos diante de uma máquina de vendas. E tudo está dentro de uma moeda de troca. Você entrega para receber de volta. E essa abordagem teológica, queridos, ela não apenas é um equívoco de interpretação, como ela também é um desvio que esvazia o sacrifício na cruz e mercantiliza a graça e deixa com certeza um rastro de frustração. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes que as pessoas de bom grado e com um coração totalmente inocente acaba entrando na história e na conversa de entregar a líderes e igrejas ou denominações valores com aquele coração, estou fazendo a coisa certa, acaba tendo a ingrata surpresa de ver que depois vai ter que trabalhar muito mais para poder recuperar aquilo que faria falta para ele e agora ele tem que compensar aquele valor que foi retirado. Queridos, vamos mergulhar no contexto histórico, vamos olhar um pouquinho melhor como tudo isso realmente tem acontecido, principalmente esse termo 100 vezes mais. Da onde começou isso? Porque nós temos uma palavra na Bíblia que vai falar sobre esse termo 100 vezes mais, mas ele está falando sobre isso? É você entregar 10 e de repente voltar a 100? É você entregar 1 e de repente voltar ao dobro? Fica comigo. Você gosta de entender melhor a Bíblia? Se inscreva, compartilhe, seja membro e vem comigo. Bom, queridos, olha, o principal alicerce, a base dos defensores de uma teologia que traz essa barganha vai se encontrar numa leitura isolada que nós vamos ler agora, que se encontra no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10, versículos 29 e 30. Leia comigo. A Bíblia diz: respondendo Jesus disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos ou irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições e no mundo vindouro a vida eterna. Bom, veja, à primeira vista, uma pessoa que leia muito rapidamente pode ver ali que tem um discurso de triunfo, uma vitória. Pode enxergar de repente uma validação divina falando sobre esse 100 vezes. Parece que aqui nós estamos falando de enriquecimento. Contudo, o texto vai carregar interpretações que desmoronam qualquer tentativa, qualquer artimanha para poder falar que essa aplicação está se falando de dinheiro. Para que a gente possa falar, vamos entender um texto muito rico que todo mundo já conhece, que está lá em Marcos, no seu capítulo 10, versículos 17 até o 22, que fala de quem? Do jovem rico. Você já conhece essa passagem. E o que acontece ali? O homem tinha muitos bens, esses bens era algo que o seu coração estava muito apegado. Então, ao ouvir o mandamento de Jesus, de que ele tinha que vender tudo e dar aos pobres, o que acontece com ele? Ele se entristece
e se retira. Bom, neste caso, Jesus ele vai usar exatamente essa passagem que acabamos de ler para poder ensinar o como é difícil, o quanto é difícil um rico entrar no reino de Deus, preferindo a famosa metáfora do camelo passando no fundo de uma agulha. Os discípulos assustados, até mesmo com a radicalidade, com algo tão assim superlativo desse chamado, perguntam por meio de Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Vou repetir. Depois que Jesus ele faz esse alerta sobre a dificuldade dos ricos entrarem nos céus, ele vai falar sobre a metáfora do camelo passar no fundo de uma agulha. E aí os discípulos percebem de forma como um alerta muito grande, e eles ficam assustados. Então eles vão falar com Pedro: Pedro, pergunta para Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós receberemos? Bom, quando Jesus ele vai citar esse termo 100 vezes mais em casas, em irmãos, em irmãs, mães e filhos, ele não está aqui, queridos, prometendo que o cristão vai ter 100 escrituras de imóveis, 100 chaves de carro, ou então vai ter múltiplos pais biológicos. O que ele está descrevendo é que todos nós teremos uma família ao redor do Evangelho. Nós teremos pessoas dos quais seremos ligados através da palavra. A palavra será aquilo que nos unirá. No primeiro século, seguir a Cristo significava ser expulso da sua própria família. Muitos não aceitavam. Você está seguindo aquele Nazareno? Eles eram expulsos, eles eram colocados para fora, eram banidos da sua comunidade local. E a promessa de Jesus é exatamente que aquele que perdeu a sua casa, a sua moradia, os seus parentes de sangue, aqueles dos quais ele amava, ganharão 100 vezes mais pessoas que estarão junto a ele com hospitalidade, com a sua casa aberta, com amor em Cristo, unidos pelo Evangelho. Quem perdeu aquele irmão que tanto amava, que de repente tinha aquela história de ter aquela ligação perfeita, ganharia outros mais que estariam também dispostos a amá-lo ou amá-la de forma incondicional, baseado no Evangelho de Cristo. Queridos, é aquela pessoa que vai estar disposta a dividir o pão, a estar contigo, não se tratando de uma riqueza comunitária, não se tratando aqui de coisas que você pode olhar, é uma Ferrari, é uma mansão, não, é um suporte mútuo, é algo que não tem patrimônio atrelado, é você ser compensado por uma escolha de seguir a Cristo independente daquilo que os outros pensam. Quantas pessoas, infelizmente, não são compreendidas porque deixam o seu estilo de vida e abraçam o Evangelho de Cristo? Quantas não são as pessoas são chamadas de loucas, de extremistas, disso e daquilo outro? Mas Jesus fala: vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão desamparados. Então, queridos, os pregadores, aqueles que estão à frente, eles omitem essas particularidades que estão na palavra de Deus e incluem o termo 100 vezes mais. E aí, o que acontece? Aquilo fica soando como se fosse, de repente, um enriquecimento mágico. Olha, o que eu estou vendo aqui é que realmente eu tenho tudo para receber melhor, eu tenho tudo para ser vitorioso. E as pessoas saem do que é a essência dessa palavra. 100 vezes mais manifesta no ambiente de uma igreja perseguida, onde a partilha radical de bens, como é descrito em Atos 2 e 4, é garantia de que não haveria necessitado entre eles. Não haveria aquela pessoa que padeceria pelo pão. Todos teriam direito a também ter aquele cuidado em relação ao seu sustento. Porque a igreja não se preocupava, a igreja que eu digo, a igreja primitiva, que eram aqueles irmãos engajados em Atos, eles não se preocupavam com o que tinha ao seu redor, eles se preocupavam com vidas. E é por esse motivo que eles não tinham: vamos olhar a conta bancária. Não era isso. Vamos ver aqui como é que nós vamos fazer. Eles olhavam pela sobrevivência coletiva e o cuidado de Deus.
E queridos, eu acho interessante porque isso a cada dia é explicado por uma pessoa, por outra pessoa. Somos poucos aqueles que tentamos alertar as pessoas a respeito dessa verdade. Somos poucos e ainda assim não somos ouvidos, porque as pessoas se negam a entender, eles preferem aceitar uma promessa vazia de algo que não vai acontecer, de algo que não existe, do que aceitar o que a palavra está revelando. Outro pilar da distorção que acontece muito é a apropriação inadequada de metáforas agrícolas, de formas que Jesus falava, que inclusive estão presentes nas cartas paulinas, como por exemplo em 2 Coríntios, no seu capítulo 9, versículo 6, que diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância ceifará. Queridos, quantas vezes eu já não ouvi essa palavra atrelada àquele que dá muito dentro da denominação dele, que você precisa semear mais. Se você não semear mais, você não recebe mais. Se você semear pouco, você vai receber pouco. Olha, você não vai ser abençoado. Vamos entender isso aqui? Vamos entender o que de fato está acontecendo nessa palavra? Queridos, a primeira coisa que eu deixo aqui é a palavra-chave que utilizam muito dentro desse versículo que eu acabei de ler, oferta do sacrifício. Você com certeza já ouviu. Para quem está dentro de uma denominação já ouviu, oferta do sacrifício. É uma semente financeira, é uma retribuição que você tem que dar. Será que ainda não entendemos que você semear, a semente não é dinheiro? A semente é semente. E quem planta é porque vai lançar ao solo e não aos cofres. Será que tem dificuldade de a gente entender uma coisa tão cristalina como essa? Pense, você não é agricultor, mas se você plantar muito, como vai ser a sua colheita? Vai ser em abundância. Da mesma forma, se você planta pouco, o que vai acontecer? Vai colher pouco. É a proporção daquilo que você oferece para aquilo que você vai ter de volta. Não tem segredo. Mas vamos mais. Paulo, agora a gente tem mais um texto. Veja 2 Coríntios, no 2 Coríntios, seu capítulo 9, verso 8, que diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda a obra. A mecânica bíblica de provisão é clara. Deus multiplica os recursos daquele cristão para que ele tenha o suficiente para si e que possa continuar a fazer as boas obras, ajudando o próximo. Esse ciclo de semente não termina. A partir do momento que você vai fazendo, ele vai voltando, é tipo uma roda. Você vai fazendo, aquela roda continua. Mas na teologia da barganha, do toma e leva, inverte esse fluxo. É estimulado para que a pessoa dê com um único propósito. Propósito da pessoa receber mais para o seu próprio deleite. Para você receber mais para realizar seus únicos sonhos. Seus sonhos particulares. Não tem nada a ver com pessoas, não tem nada a ver com abençoar vidas. Então, queridos, a gente, como diz o outro, é chover no molhado. Nós estamos aqui falando de coisas que são totalmente deturpadas. O discurso de hoje, ele joga com duas forças humanas. O desespero da necessidade e a ganância do lucro fácil. E você sabe quem são as pessoas que mais se encantam com esse tipo de gatilho da reciprocidade? São aquelas pessoas que gostam de jogos. E é estranho a gente falar isso, porque, a bem da verdade, a maioria dos cristãos não são ali colocados na mente de que devem jogar. Sabe por quê? Porque sabe que vão perder. É interessante nós vemos que as denominações elas não dão força para que toda a sua membresia se estimule a jogos de azar, porque sabe que vão perder. E isso vai enfraquecer o rebanho. Mas, no entanto, eles ficam com essa falácia de que dê 100, que você dá 10, você recebe 100, é 100 por 1. E aí nós vemos tudo isso e, no final das contas, aquele dinheiro não volta. Aquela oferta, ela não retorna. Agora, não estou aqui trazendo os efeitos do o que vai ser feito com essa verba. Isso é responsabilidade de cada um.
Isso daí está no controle financeiro e no temor espiritual daquele que recebe. O que eu estou dizendo é exatamente antes desse acontecimento. É no momento em que a pessoa ainda está pensando no que fazer. E pasme você que está me vendo, querido. Existem pessoas que são praticamente forçadas no seu psicológico a ofertarem de forma involuntária. Involuntária. Sabe como? Apelos psicológicos. Olha, se você não dá, Deus está vendo. Deus está vendo. Você não teve fé suficiente. Olha as palavras que são jogadas. Você tem dúvida no seu coração. Você está com dúvidas. Então você não obedeceu a Deus. Aquilo que Ele ordenou. São palavras, são gatilhos, queridos, que vão trazendo culpa na mente daquela pessoa que está dentro da igreja. E aí aquela pessoa vai ficando cada vez mais pressionada, incomodada. Ela fica num sufocamento, a ponto que ela bota a mão no bolso ou pega a sua carteira e acaba entregando, de forma, mais uma vez, involuntária. Agora, queridos, qual o benefício disso? Eu quero deixar bem claro de que eu sou totalmente a favor daquela oferta que tem por interesse abençoar vidas, abençoar pessoas, olhar para dentro da comunidade daquela denominação e ajudar. Agora, também, já que aquela pessoa está participando daquela comunidade ali e aquela comunidade, como tem o seu prédio, tem o seu gasto, tudo bem, a oferta também serviria para a manutenção, até porque eles pagam aluguel e tudo mais. E isso eu estou dizendo se for uma oferta voluntária, mas deixando bem claro, não espiritualizando. Eu acho que quanto mais nós espiritualizamos esse tipo de prática, pior fica. Porque a bem da verdade, queridos, o dízimo já não é devido. Começa por aí. E as ofertas, elas deveriam ser direcionadas como Paulo fez. Existiam uma partícula de uma população que estava em necessidade. Ele foi em um grupo, em uma comunidade de pessoas cristãs, e lá ele pediu ajuda para que eles levantassem ofertas, para que ele pudesse levar mantimento, roupa, pudesse levar provisão. Isso ele fez. E isso é lindo, porque a partir desse momento que você é transparente a dizer, nós estamos fazendo com esse sentido, com esse objetivo, com transparência, é lícito. Mas a partir do momento que nós espiritualizamos para dizer que vai acontecer a multiplicação, ou então que se você não fizer, você está em desobediência, para mim não é lícito. E até quando, queridos? Até quando as pessoas vão cair nessa teologia da barganha? Até quando nós vamos cair na arapuca de pessoas que sabem falar muito bem, sabem colocar exatamente as palavras nos lugares certos para tocar no coração daquelas pessoas? Pessoas humildes, pessoas que às vezes andam com seu dinheiro contadinho para pegar seu ônibus, para pegar seu trem, para pegar de repente ali uma carona, o ônibus. Queridos, às vezes pode não ser uma pessoa que anda com dinheiro contado, mas também não sobra tanto. E ainda assim, não há sequer nenhuma preocupação de quando aquele dinheiro entra no gasofilácio, quando chega ali nos cofres da denominação, ali ninguém quer saber. Dentro da sua comunidade, como é que tá? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo empregado? Todo mundo tem o seu emprego? Todo mundo tem a sua provisão mensal? Tá todo mundo bem? Quantas não são as pessoas que não são visitadas? As pessoas entram, participam do culto, saem e ninguém nem sequer olhou e deu a paz de Deus para essa pessoa. Isso é uma realidade, queridos. E até quando vamos viver assim? Esse fica uma reflexão para você. Eu sei que muitas vezes as pessoas podem se sentirem sozinhas, desamparadas até, mas não foi isso que Jesus prometeu. Jesus prometeu que a partir do momento que você vem para uma comunidade, quando você sai, você aceita o Evangelho, a palavra de Deus, lhe é prometido pessoas verdadeiras que estarão contigo para o que der e vier, para um momento mais difícil, com palavras amigas, com palavras de paz e com ajuda se for preciso. Mas hoje tem muita gente que eu já ouvi que é mais fácil essa pessoa dar o seu dinheiro para a denominação que ela praticamente idolatra do que ajudar, de repente, uma pessoa que fala, minha luz está vencendo e eu não sei como vou pagar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e a paz do Senhor.